ele proporciona autoconhecimento, porque você vai entendendo que você quer determinadas coisas em detrimento de outras. Então você vai conhecendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta também, né? Claro que você não vai frisar e nem vai colocar como objetivo aquilo que você não gosta, mas você vai aprendendo mais sobre você. Tem muitas pessoas que não se conhecem, gente, e o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, realmente é transformador, é libertador, né? E o que que acontece? Que não é só conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, as potencialidades né, aquilo que são nossas fragilidades, né? É importantíssimo tudo isso, mas conhecer o potencial para qual a gente foi criado. Conhecer para que serve o nosso cérebro, para que serve o nosso corpo, por que que eu tô aqui, qual que é o propósito do ser humano. Ou seja, você vai cada vez em forma de camadas, em processo, ampliando muito essa questão do autoconhecimento, de conhecer você como ser humano, de conhecer você como pessoa, eu no meu caso como Lara aqui, né? E aí você começa a entender, por exemplo, por que que tem coisas que você quer que você não consegue. Então, eu quero uma mudança, eu vou me conectar com esse cara velho. Por que que eu não consigo mudar até hoje? Porque eu tenho padrões, eu tenho resistências, eu tenho crenças que que me protegem daquilo que cerebralmente, né, que o nosso instinto primitivo, o nosso ego, fala que se eu me arriscar, se eu mudar, eu vou morrer. Então eu começo a conhecer essa natureza cerebral, começo a conhecer as minhas crenças, começo a conhecer as minhas memórias. Então, talvez, por exemplo, dando aqui vários exemplos, eu tenha lá uma memória de que eu passei por uma mudança de cidade. Eu, por exemplo, na minha infância, né, meus pais mudaram para algumas cidades, e talvez eu descubra que eu tenha memórias desafiadoras em relação à mudança, que eu pense assim, nossa, se eu mudar eu vou sofrer, eu vou ficar longe das pessoas que eu amo, vai ser difícil, vai ser muito ruim, eu não quero mudar. Então, olha que legal os benefícios dos arquétipos. Me traz a clareza em primeiro lugar, né, a possibilidade de olhar para os meus objetivos, de saber o que eu quero. Depois vai trazendo a possibilidade de desenvolver o autoconhecimento como ser humano, né, como você, enquanto individualidade também você. Aí você começa, por meio desses autoconhecimentos, entender os seus padrões de crença, suas memórias limitantes. E para que tudo isso? Larar para sofrer? Não, para dar o próximo passo, para fazer aquela alquimia, aquela transmutação. Então também proporciona o quê? Essa transmutação, essa alquimia, essa lapidação, né? Os alquimistas falavam muito sobre os processos da alquimia, né? E referindo-se muito a esses processos internos, né? De pegar ali aqueles metais pesados e transformar em metais preciosos. Então, o próprio diamante passa por aquele processo de lapidação. Quando a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, o arquétipo possibilita muito essa questão do autoconhecimento. Você vai cada vez mais eliminando essas cascas grossas que servem para nos proteger, que parece que são boas, e por muito tempo são boas, mas, gente, tem gente que nasce, cresce, se desenvolve e morre totalmente limitado, com os mesmos padrões, né? Vocês devem conhecer pessoas assim. Eu imagino, se vocês estão aqui buscando esse conteúdo, esse conhecimento, eu imagino que vocês não sintam afinidade com isso, que vocês querem se desenvolver, que vocês querem evoluir, que vocês querem crescer, mas tem muitas pessoas, inclusive eu conheço, que estão tão presas ali, né, nessa questão cerebral do primitivismo, do fica nisso mesmo, nessa zona de conforto. E o que acontece? Chega um momento que a pessoa vai acabar indo na marra, porque todo o universo está em movimento, está em vibração, está nos estimulando para o crescimento, para a evolução, e o arquétipo beneficia isso. Essas catarses que a gente fala, o que são catarses? São liberações. Liberações do que, Lara? Daquilo que é incompatível com o novo na sua vida. Então, quando você coloca um objetivo claramente definido, já tem ali a clareza, você começa a se conhecer. Você entende que para você chegar nesse objetivo, ter lá aquele resultado, você vai ter que passar pelas liberações de tudo aquilo que é incompatível, tá? Se vocês quiserem colocando perguntas, tá? Pode ir deixando aqui que depois eu leio e começo a responder vocês, tá? Gosto bastante das perguntas de vocês. E você começa então a desenvolver essas catarses, que são essas liberações. Gente, isso é revolucionário. Só por isso já valeria muito, muito, muito. É claro que tem pessoas que têm muito medo. Ah, eu tenho medo da sombra, né? Eu tenho medo das catarses, eu tenho medo. Ai, gente, isso hoje eu vejo como um grande presente. Os arquétipos que mais me trouxeram as liberações, as catarses mais desafiadoras, me trouxeram os maiores saltos. E tá sendo assim ainda. Hoje vai ser assim sempre, porque eu quero sempre me superar, sempre ir além.
E é importante vocês entenderem que é uma ferramenta que ela é, se você aprender e souber aplicar na sua vida, né? Algumas pessoas no processo têm que buscar investir num, né, num curso, num e-book, num atendimento, mas conforme você vai aprendendo, ela é uma ferramenta gratuita que as pessoas aí usam no marketing, influenciam multidões de pessoas na direção dos resultados delas. E aí você vai aprender a potencializar isso na direção dos seus resultados, né? Então, olha que rico, que tudo isso que o arquétipo vai te proporcionar. Então, você começa a entender que é uma ferramenta gratuita que vai te trazer um autoconhecimento, um desenvolvimento, até mesmo uma autoterapia. De você, muitas vezes, precisa ter que ir num psicólogo, num terapeuta, para você entender os padrões que te limitam. Você começa a enxergar, mas como que eu começo a enxergar, Lara? Você começa a te vir em sonhos, memórias. Então, precisa sim ter muita autoobservação. E aí você começa o quê? Fazer novas escolhas, dar novos passos. Então, voltando aqui no escaravelho, né? Se eu defino o objetivo de mudança, né? Eu quero mudar de cidade, eu quero mudar meus relacionamentos, eu quero mudar de profissão, eu quero mudar em várias áreas, eu me conecto com esse cara velho, aí ele vai começar a vir essas catarses, como eu mencionei um exemplo, e eu começo a me conhecer no aspecto luz e sombra, né? Isso também é um grande salto. Começo a entender os padrões repetitivos dos meus pais. Talvez meus pais falavam que é melhor que se eu mudar demais, por exemplo, mudar a minha forma de falar, de me comunicar, eu vou passar por vou ser abandonada. Então, por exemplo, tem muitas pessoas das antigas gerações que você mudar de profissão era sinônimo de falta de credibilidade, porque você tinha que passar a vida toda ali naquela profissão, gerando ali, né, uma autoridade, uma credibilidade. E hoje, gente, isso não existe mais. A gente muda e a gente às vezes trabalha ali com várias, né, várias atividades e vai fazendo essa mudança. E isso faz parte da era de aquário, né? Mas se eu tiver dentro de mim aquilo que meu pai me falou, de que se eu ficar mudando, pulando de galho em galho na minha profissão, ninguém vai acreditar em mim, vou ser eu vou ser fracassada, enfim, é um exemplo, tá? Aí o que que acontece? Eu vou me restringir, me limitar. O arquétipo vai me trazer essas memórias, essas lembranças. Eu começo do nada a lembrar do meu pai falando, eu começo do nada a lembrar da minha infância, eu começo a sonhar, começa a vir sensações no meu corpo, né? Que aí me trazem esses insights de que alguma coisa está acontecendo. Se você praticar meditação, por exemplo, vai facilitar bastante você ter essa observação, né, do que precisa mudar, do que está vindo à tona, e aí então fazer esses movimentos, essas técnicas, essas práticas como o Ho'oponopono, né, como mesmo a tomar, fazer, então, se eu tenho medo da mudança, tô vendo esses padrões, eu já vou agora mudar alguma coisa. Eu vou mudar, por exemplo, meu cabelo, eu vou ter essa iniciativa, aí é uma escolha consciente de dar um novo passo, criar uma nova experiência de mudança que vai reforçando novos padrões, novas crenças, que está tudo bem mudar, né? Então, dentro de todo esse contexto, você passando pelo benefício da clareza, né? Ter clareza dos seus objetivos. Então, desempenhar esse autoconhecimento, que é uma prática, e conforme você vai se conectando com mais arquétipos, mais você vai desenvolvendo esse autoconhecimento, tá?